Mimos de Peró é uma homenagem, né, à dona Perolina, a ex-professora de bordados de Capela, que fundou a Escolinha de Artes do município em 1963. E o carro-chefe era o bordado, né? E na época a dona Perolina recebia muita encomenda de pessoas de outras cidades, não atendia só a população de Capela, inclusive da capital, né? Como um enxoval de criança, enxoval de casamento, cama, mesa e banho. E dona Perolina, junto com suas alunas, produziam essas encomendas. E eu tive o privilégio de conhecer dona Perolina no ano mais ou menos de 2000. E dona Perolina me falava, contava as histórias, né, do bordado, que o quanto as pessoas queriam, né, apreciavam. E eu pedi para a dona Perolina que me ensinasse esse ofício, né? Que ela falava assim: Luciana, está se acabando o bordado, né? E é uma pena, porque tanta gente bordava, e hoje em Capela, na época, só havia 4 bordadeiras que recebiam essas encomendas e bordavam esses enxovaizinhos. Então foi quando a dona Perolina disse: não, eu vou lhe ensinar. Só que na época a dona Perolina também tinha já com mais de 80 anos, né? As mãos já não dominavam mais as agulhas. Então ela ditava para mim os pontos. E também ela teve uma aluna que também, chamada Rosa, que já bordava enxovazinhos de bebê e também me ensinou alguns pontos. E no ano seguinte, a dona Perolina faleceu, depois de ela ter me ensinado, né, esse ofício. E eu também tive um impacto negativo na minha vida, uma perda de uma pessoa, e eu vi que eu queria ensinar, porque eu já era professora da escolinha de artes que dona Perolina havia fundado como professora de pintura. Aí foi que coincidiu com a capacitação que veio de Maceió para desenvolver uma coleção, e juntando bordado, pintura, crochê. Até foi Renata Fontan quem construiu a primeira coleção conosco. E nós desenvolvemos essa coleção, foi lançada em Maceió, com desfile, e demos o nome de Mimos de Dona Peró, em homenagem à dona Perolina, né? Porque na época ela não era apenas uma professora, era uma mulher que tinha a alma de artista, que já tinha o espírito empreendedor, porque ela incentivava a mim, a Marinês Bastos, a minha mãe, né, que trabalhava com costura, Marinês com pintura, a empreender, né? Ela não via como concorrente. E eu admirava demais a dona Perolina, né? Então, a homenagem que nós prestamos a ela foi essa, dos mimos de Dona Peró, né? E conto essa história para onde eu vou e tenho muito orgulho. O Sebrae, ele assim, é um divisor de água, né? Porque primeiramente ele começa pelo alicerce, né? Ele veio com capacitações sobre empreendedorismo, associativismo, como trabalhar o grupo. E com isso nós fomos crescendo, né? A quantidade de pessoas foi aumentando, a associação foi registrada, tudo direitinho. E ele convidando, né? O Sebrae convida a gente para feiras, eventos. Então, é uma base muito boa que a gente teve, né? E tem ainda, porque a gente rompeu muitas fronteiras, né? A gente manda para todo o Brasil, a gente exporta, vai em feiras em outros estados, e com o apoio do Sebrae, né? E nós temos uma pessoa que é responsável, que é a analista técnica Marina Gato, que dá todo o suporte, né? É a pessoa que mantém esse vínculo dos artesãos, né? Não só daqui, mas de Alagoas, com o Sebrae.
Sim. Então, aí nessa primeira coleção, além de ter os bordados tradicionais, né, que é o ponto cheio, ponto sombra, é, a proposta foi que criasse também uns desenhos com imagens do nosso cotidiano, né, que mostrasse o que a gente tem na terra, na nossa cidade. E daí foi quando eu comecei a desenhar, né, a explorar as manifestações culturais que nós temos aqui no município. Foi a primeira coleção, né, onde nós temos a festa de São Sebastião, que é uma festa, uma das maiores do município, né, depois da procissão de Nossa Senhora do dia 8, né? É onde tem o fogueiro da Cavalhada, que é um fogueiro que permanece vivo até hoje, inclusive já é patrimônio cultural do município. E também comecei a contar sobre os folguedos, né? Porque os folguedos, além de ser um patrimônio do nosso estado, né? Onde nós temos 27 folguedos, também aqui em Capela já teve um grupo muito forte, né? Na época eu era criança, adolescente, e eu participei. Não só era encantada pela magia dos foguedos, né? Dessas manifestações culturais, mas eu também cheguei a participar, né? A dançar guerreiro, pastoril, caboclinho. E começamos a transferir tudo isso, todas essas memórias, as nossas riquezas, para as roupas, né? Nós contamos essas histórias através das linhas, né? E é uma coisa, assim, é um diferencial, né? Porque as pessoas se emocionam muito de ver, né? E nós, com o passar do tempo, nós passamos a lançar coleções, né? Já teve uma coleção chamada Alagoas, que eu tinha figuras de praia, do Manguezal, né? Do bairro do Jaraguá. Aí tem essa coleção Folguedos, né? Tem a coleção Mar, né? Ano passado teve a coleção A Feira, onde nós lançamos aqui com um desfile também, né? Esse ano o tema da coleção foi Fé, né? Embasado nas obras da artista alagoana Tânia de Maia Pedrosa, né? Que foi um sucesso, graças a Deus. Impulso, né? Depois desse evento, dessa nova coleção, né? Foi muito divulgado e hoje eu encontro jovens na rua que eu não conheço, nunca vi, e me param, né? E aí diz: "Eita, é a Dona Lu". Que coisa linda, eu fiquei encantada com o evento, com a coleção, né? Porque tudo isso foi fruto do bordado, né? Essa coleção foi lançada na celebração à cultura de Capela, né? Que foi um projeto nosso, da nossa associação. E assim, a gente teve um apoio esse ano também da Prefeitura de Capela, um apoio que foi muito significativo. Tivemos apoio do Sebrae, do Sindivest, né? Foi um projeto com recurso da PENAB, que assim só vem a fortalecer, né? Porque existe uma preocupação muito grande com esse ofício, para que ele não se acabe, né? E eu acredito que está sendo perpetuado. Mas assim, nós precisamos de mais mãos, né? Porque a demanda está aumentando cada dia mais. Né? E nós não conseguimos, hoje no momento nós não conseguimos nem atender as demandas que estão chegando, mas já tem um projeto também nosso da associação, né, de fazer oficinas, inclusive para esse público de crianças, adolescentes, pegar a zona rural mesmo, sabe, ir até eles, porque às vezes eles têm dificuldade, né, porque essa tradição do fazer à mão, né, do bordado, é um patrimônio também hoje do nosso município, e que nós, como somos guardiães desse ofício, nós temos que ter o maior cuidado para que ele não se acabe. Então, a gente tem que também sair um pouco da nossa zona de conforto, é o que eu digo às meninas, né? Porque às vezes as pessoas se acanham, não querem vir, acham dificuldade, difícil.
Mas quando elas começam a fazer, né, aprender o bordado, elas se encantam, né? Eu sei que também já tem muita gente interessada, né, em aprender, em participar, e nós estamos nos preparando para isso, para que seja disseminado cada dia mais. Sim, mais pessoas não só ganhando dinheiro, mas também trabalhando a mente, né, o emocional, porque a gente quando está abordando se desconecta do mundo, né, e causa uma sensação de prazer tremenda, né, até elas mesmo quando terminam um bordado, né, elas ficam assim olhando pro bordado e falam, meu Deus, eu nem acredito que fui eu que fiz, né? É uma satisfação muito grande, né? E eu sempre digo que para mim é muito mais valioso o bordado a pessoa se encantar do que o lado financeiro, né? Porque o sentimento não se compra, né? Como eu digo, às vezes tem pessoas que chegam, né, falando, porque tá caro essa peça. Aí eu digo, você consegue comprar amor? Né? Isso aí é um valor assim até irrisório, porque é tudo feito com cálculos, né? Hoje nós temos trabalhamos sobre a hora mais calculada com base no salário mínimo e não é nada aleatório, né? E nós procuramos respeitar o cliente, visando não só a nossa satisfação, mas a satisfação dele.